Oi, gente. Então, né, a gente viu vários aspectos da guerra, né, da Segunda Guerra Mundial. Então, a gente viu a formação do fascismo, a formação do nazismo, como esses dois movimentos influenciaram a guerra. A gente viu também a questão de contexto, por que a guerra acontece. Vimos também, vou relembrar tudo, né, as fases do conflito, como os Estados Unidos entram nesse conflito. Vimos o Holocausto e agora vamos encerrar conhecendo a participação do Brasil na guerra, porque o Brasil participou da Segunda Guerra Mundial. Então, coloquem o subtítulo no caderno, né? Brasil na Guerra. Então, vamos lá. A gente vai ter, durante o período de guerra, que é de 39 a 45, a participação do Brasil somente na conhecida segunda fase da guerra, tá? Antes disso, o Brasil não participa. Então, o presidente do período era esse carinha que está aqui, o Getúlio Vargas, que depois a gente vai estudar pra caramba ele. E o que acontecia? O Vargas, ele mantinha relações comerciais com a Alemanha antes da guerra, né? Ele é presidente do Brasil nesse período e ele mantém relações com a Alemanha. Iniciando a guerra, ele não rompe essa relação, então ele continua exportando diversos produtos para a Alemanha. Além disso, o Vargas nutria uma simpatia pelos regimes totalitários, tá? Como o fascismo e o nazismo. Não que ele fosse nazista e não que ele fosse um fascista, mas ele concordava com algumas ideias desses dois regimes, dessas duas ideologias, e algumas foram reproduzidas aqui. Então, o Brasil, por muito tempo, teve uma neutralidade, tá? A neutralidade brasileira. Por quê? Ela manteve relações com a Inglaterra e o Brasil, então, mantém-se neutro durante o início da guerra. Mas, em 40, 41, Vargas vai firmar acordo com os Estados Unidos, alguns acordos comerciais. E vai firmar um acordo de cooperação. Ele vai permitir que algumas bases das tropas norte-americanas se instalassem no Nordeste brasileiro, porque assim ficava mais fácil para o deslocamento das tropas americanas que já estavam participando da guerra. Essa ação do Vargas em permitir que as tropas americanas ficassem no Brasil vai gerar uma certa revolta, vamos pensar assim, ou desacordo da Alemanha, né, a Alemanha nazista. Então, em 42, os navios brasileiros vão sofrer ataques de submarinos alemães. E é nesse momento, então, depois desses ataques, que o Brasil, então, entra na guerra apoiando, então, os aliados, que nesse momento já eram a França, que estava dominada, mas ainda tentava resistir, a Grã-Bretanha ou Inglaterra, a União Soviética e os Estados Unidos, e vários outros pequenos países que também apoiavam. Então, o Brasil entra apoiando, então, os aliados. Aqui alguns navios, desculpa, gente, eu li ali navios. Alguns jornais do período, então aqui, né, o Brasil em guerra, brutalidade, menosprezando todos os princípios morais e jurídicos, submarinos do eixo, né, que era ali a Alemanha nazista, torpedearam em águas brasileiras 5 dos nossos navios. Então aqui, outro navio do Brasil afundado pelo eixo. Então aqui, ó, todos os jornais ali falando desse ataque aos navios brasileiros. Isso vai fazer com que exista uma pressão popular, tá, para que o Brasil participe da guerra. E é criada, então, a Força Expedicionária Brasileira, tá? Em 43. Aqueles que participavam da Força Expedicionária Brasileira eram chamados de pracinhas. E em 44, eles vão reforçar, então, o exército dos Estados Unidos. Então, o Brasil fica em guerra de setembro de 1944 a maio de 45. Mais ou menos, então, uns 8 meses em guerra, tá? Isso dá 239 dias que brasileiros ficaram em guerra. Foram para aquela região onde os americanos estavam 25 mil soldados, e os soldados brasileiros vão lutar principalmente na Itália, tá? Na Itália fascista, e que também tem nazistas lá, é onde o Brasil luta. A gente vai ter um total de 500 mortos e 3 mil feridos, e a gente vai ter a principal vitória em Monte Castelo. Esse aqui é o símbolo, então, da
FEB. Por que temos uma cobra fumando? Porque antes da guerra a gente vai ter o Vargas e vários outros políticos dizendo que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil participar da guerra. Em forma de deboche, tá? A Força Expedicionária Brasileira é formada e eles utilizam então essa cobra fumando, mostrando que sim, a cobra fumou e o Brasil está na guerra lá do lado dos aliados. Então, o treinamento recebido não era muito próximo à realidade, o que eles treinaram aqui no Brasil. Eles ficaram 2 meses treinando. E bem diferente, eles vão encontrar lá na guerra. Os brasileiros não estão acostumados com o frio que estava lá, e eles vão pegar bem o período de inverno. Então, eles não conheciam nem neve, né? O Brasil não neva, então foi bem complicado para eles. Eles não estavam acostumados em lutar em um local montanhoso também. Então, os brasileiros sofrem bastante. Então, eles não tinham armamentos, eles não tinham roupas, tudo foi pego com empréstimo dos Estados Unidos, tá? Tem um fato curioso que a cor dos uniformes do Brasil eram parecidos com os do nazista. Então, por muito tempo, o Brasil ficava sendo confundido com os nazistas e eles precisaram, então, trocar de uniforme também, pegando os americanos. A gente tem um número de que alguns jaraguaenses e pessoas aqui da região foram para a guerra. Então, os pracinhas do Vale do Itapocu, eles lutaram em Monte Castelo, no centro-norte da Itália, em 21 de fevereiro de 45, tá? Foi a principal batalha desse grupo. 62 pracinhas aqui da região foram para a guerra, 40 eram de Jaraguá. Hoje temos ainda um vivo, que é o seu Hertel. E Jaraguá do Sul, ela tem o maior museu sobre a Segunda Guerra Mundial, assim, que tem no Brasil, tá? O maior museu no Brasil, que é o Museu da Paz. Essa praça do Expedicionário fica ali no terminal, em homenagem aos pracinhas jaraguaenses e da região que participaram. E o Museu da Paz fica do outro lado da rua, que também pode ser visitado. Aqui eu trouxe para vocês uma imagem do jornal Correio do Povo, que é o jornal aqui de Jaraguá, de 10 de julho de 43. O jornal, ele servia como uma fonte de informações sobre a guerra para os jaraguaenses, tá? Então aqui, né, Jaraguá do Sul, 10 de julho de 43, a hora heróica, a atual ofensiva alemã está custando aos nazistas milhares de vidas, a luta na Rússia, Jaraguá e o esforço de guerra. Aqui tudo são notícias sobre a guerra. Então, o jornal vai ser uma fonte importante pros jaraguaenses. E a participação do Brasil vai ser muito importante, porque envia um número muito grande, consegue conquistar a Itália, conquistando os territórios ali, mesmo que não diretamente com os nazistas, mas conquistando territórios que eles dominavam. Então, a participação do Brasil na guerra é muito importante, ok?